versículo de número 13, diz assim a palavra: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Podeis tomar assento. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. O apóstolo Paulo, ele escreve cartas a uma igreja, os irmãos de Coríntios, que já estavam formados, e ali ele vai ministrar aquela igreja já formada, e ele envia cartas. Ao primeiro capítulo, nós lemos assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós e da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Ele se identifica, sou apóstolo por Deus, se identifica o remetente, eu, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. E a carta tem o destino, a igreja de Deus, que está em Coríntios, aos santificados, saudações com a graça, paz, da parte de Deus e Jesus Cristo. As cartas do apóstolo nos mostram que a função apostólica continua após a conversão do povo. Mesmo quando a igreja já estava formada, já havia a conversão do povo ao Senhor Jesus Cristo, mas as cartas, elas mostram a necessidade do ensinamento, a necessidade que a igreja tinha de receber um alinhamento. As cartas de Paulo contêm um alinhamento espiritual. As cartas abordavam vários assuntos pertinentes a uma nova vida com Cristo. Muitas vezes a pessoa, ela se converte, mas ela mantém ainda os mesmos costumes, as mesmas atitudes. Então Paulo, nas suas cartas, ele trazia a necessidade da mudança. Ele dizia: olha, há uma necessidade na igreja de união, de sermos unidos. Capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Então ele traz à igreja a necessidade da unidade. Ele traz a necessidade da busca da sabedoria, e que a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria humana. Versículo 25 do primeiro capítulo diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Então ele vai trazendo um alinhamento para a igreja, ele vai trazendo a necessidade, e ele fala sobre o pecado na igreja que ainda continuava. Quando Paulo fala sobre o pecado da igreja, ele não estava falando para o mundo, ele estava falando para a igreja, ensinamento para a igreja. Olha, esses costumes têm que ser tirados do meio de nós. E ele falava sobre os homens afeminados, falava sobre adultério, falava sobre pecados da carne, que ainda continuavam no meio do povo de Deus. Mas ele pedia: essas coisas sejam tiradas, essas coisas são carnais.
Ele falava sobre os litígios também, um irmão processando o outro irmão, levando para o juiz, e ele dizia: isso não é lícito entre nós, resolvam, vocês não têm sabedoria para vocês sentarem e resolverem entre vós, não precisa levar para o ímpio os problemas de dentro da igreja. Fala sobre casamento. No capítulo 7 ele vai falar sobre casamento, vai falar sobre tentações no capítulo 10, no capítulo 11 ele fala sobre o trabalho, posição das mulheres, dos homens, fala sobre como deve ser a ceia do Senhor. No capítulo 12 ele vai ensinar como são os dons espirituais, e agora no capítulo 13 ele fala à igreja em Coríntio sobre o amor. E ela estava sobre a influência da carne. Era uma igreja que ainda vivia sobre a influência da carne, mas por causa dos dons, pensavam estar no caminho correto. Era uma igreja que tinha muitos dons, e por causa dos dons, se imaginavam que estavam no caminho correto. E Paulo então, ele fala para essa mesma igreja, capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Ele diz: olha, eu queria dar um ensinamento mais profundo, eu queria aprofundar nas coisas espirituais, mas vocês ainda são meninos, ainda estão vivendo uma igreja carnal, ainda estão vivendo pensando que os dons vai ser muito importante para a vida eterna. Então, os dons, eles são bênçãos temporais em um ambiente imperfeito. O que são os dons? Os dons são bênçãos temporais. É algo que nós usamos, mas até que nós possamos alcançar uma perfeição em Cristo. Quando vier, Paulo, capítulo 13, versículo 8, ele diz assim: o amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Todas essas coisas que nós achamos que a igreja precisa carregar, é porque ainda somos imperfeitos. Não chegamos à estatura do varão perfeito. Então, usamos os dons para nos alegrar, usamos os dons até para nos divertir muitas vezes. Olha que bom, que culto maravilhoso. Mas muitas vezes não nos aprofundamos naquilo que realmente nos leva à vida eterna. É como um foguete que vai subir. Quando é preparado um foguete, ele é feito com uma estrutura muito pesada, mas quando ele começa a subir, muitas coisas ele vai deixando para trás, e só sobe aquilo que realmente é necessário, só aquilo que vai ser usado. Então a igreja, Paulo está falando a uma igreja que ela tinha muitos movimentos, tinha muitos dons, mas ainda vivia na imperfeição da carne. Então, quando vier o perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Tudo isso que nós temos como essencial, quando vier aquilo que é perfeito, será aniquilado. Sem amor, todos os dons se tornam vaidades, egoísmo ou glória própria. Sem o amor. Então ele diz: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor.
O pecador, ele se aposta de 3 maiores virtudes do cristianismo: a santificação, fé, esperança e amor. Paulo revela que pela fé nós alcançamos a paz. Como que nós alcançamos a paz? Pela fé. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Paulo então diz: olha, a fé, ela nos leva à paz. E a paz não é a ausência de guerra. A paz é o seu estado de espírito, como você está. Por isso ele fala: olha, no meio das tribulações, não importa o que está acontecendo, nós temos paz em Deus. Não importa o que se levanta, eu não preciso esperar que o mundo fique em paz para que eu tenha paz. A paz de Deus está em mim. A paz de Deus está em nós. Então Paulo revela que pela fé nós possamos alcançar a paz. A paz, ela é alcançada pela fé. Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14, ele diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Nós temos que ter os sentidos exercitados para discernir. Um dos dons que a igreja deve buscar é o dom do discernimento. O que é bom e o que não é bom. O que serve, o que não serve. O que nos faz crescer ou o que apenas está gastando a nossa energia. Então, quando a igreja tiver esse dom de discernir, vai perceber que muitas coisas apenas estão gastando a nossa energia e nos fazendo rodar em círculo. Como se diz aí no mundo, é fumaça. Quando se quer desviar de um assunto principal, se lança uma fumaça, se lança uma narrativa, e as pessoas ficam em volta daquela fumaça, em volta daquela narrativa, e não se preocupa com o que é essencial. Assim a igreja, ela caminha quando ainda ela se alimenta de leite e não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Uma igreja que não cresceu ainda, uma igreja que não tem estrutura. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Senão nós ficamos em roda de discussões e ao invés de nos projetar para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente é essencial, nós ficamos em volta, sendo levados por todo tipo de doutrina, por todo ensinamento. O segundo degrau das 3 virtudes que o cristão deve preservar é a esperança. A esperança resulta em corações fortes. Por que ter esperança? Por que confiar? Por que esperar em Deus? Porque ela fortalece o nosso coração. Salmos de número 27. Abre a tua Bíblia, Salmos de número 27. A palavra do Senhor diz assim no versículo de número 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera em Deus. Em quem nós estamos esperando? Em que nós estamos confiando? O que nós estamos buscando? A esperança nos leva a olhar para o futuro.
Por que a esperança? Porque a esperança nos leva a olhar para o futuro. Por isso Paulo diz, quando vier o perfeito, ele vai governar, e nós vamos governar juntamente com ele. Quando vier o perfeito, nós somos imperfeitos, nós somos aperfeiçoados pela sua palavra, nós somos fortalecidos pela sua palavra. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando Cristo entra em nosso coração, muitas coisas elas perdem a sua importância. Muitas coisas deixam de ter uma importância, porque nós sabemos que são passageiras, que não acrescentam nada, são apenas para nos dar um impulso na vida espiritual. Os dons são bons, são bênçãos, mas eles são por um tempo determinado. Os milagres, eu sempre digo, quem busca o milagre sempre precisa de outro milagre. Sempre está atrás de outro milagre. Nós somos o milagre de Deus. Se nós estamos aqui com fé em um mundo tão conturbado, nós somos o milagre de Deus. Nós vivemos o milagre de Deus. Jeremias capítulo 31, ele traz uma esperança a um povo que estava cativo, a um povo que estava distante de Deus. E a única palavra que Jeremias poderia trazer para aquele povo era uma palavra de esperança. Olhe para o futuro. Olhe para aquilo que Deus está preparando. Capítulo 31 do profeta Jeremias, versículo 1 diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão meu povo. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, serás edificada, ó Virgem de Israel, ainda serás adornada com teus tamborins, e sairás nas danças dos que se alegram. Ainda plantarás vinha nos montes de Samaria, os plantadores as plantarão e comerão como as coisas comuns, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim, levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. O que ele está dizendo? Olhe para o futuro. Versículo 16 e 17 diz assim: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro, e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Serei o Deus de toda a família de Israel. Ainda há esperança. Jeremias está não olhando para a situação que eles estavam vivendo escravos, levados cativos, mas Jeremias está dizendo, olhe para o futuro, olhe para frente. O que a igreja hoje ela tem que olhar? Para este mundo? Não, nós temos que olhar para onde nós estamos sendo preparados, uma vida eterna. Tudo que nós estamos vendo aqui é passageiro. Tudo que nós estamos vivendo é passageiro. Nós estamos sendo preparados para uma vida eterna. Nós estamos sendo preparados para a morada eterna. Então Paulo diz, o amor é maior das virtudes. Ele diz, olha, o que você deve guardar de tudo que vocês estão fazendo. E ele dizia, olha, há muito pecado na igreja, adultério, a fornicação, a contendas, a desunião, tudo isso está acontecendo, mas olha, fixe seu olhar naquilo que deve permanecer, fixe o teu olhar naquilo que você deve buscar.
Agora permanecem a fé. Não perca a fé, não perca a esperança, não perca o amor. Essas três, o maior desses é o amor. Paulo está dizendo, olha, esses três, o que vai subsistir ainda é apenas o amor. Porque no céu você não vai precisar mais da fé. Você já venceu, você já é vencedor, você já conquistou. Você não vai ter necessidade da esperança, porque aquilo que você esperava, você já conquistou. Então o que será eterno? Eterno é o amor é eterno. Então Paulo, ele traz que devemos guardar, e ele diz, o amor é maior das virtudes. Capítulo 4 ele diz, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor, ele é sofredor, é benigno, ele não é invejoso, nem orgulhoso, mas ele é cortês. O amor é altruísta, não busca o seu próprio interesse. Nós não podemos servir a Deus buscando os nossos próprios interesses, buscando só as coisas passageiras. A igreja, ela precisa de alinhamento. Então o apóstolo Paulo, ele mesmo estando longe da igreja de Corinto, ele enviava cartas, e ele reprimia aquilo que estava errado. Quem corrige, ama. Quem ensina, prepara. Quando nós estamos ensinando nossos filhos, nós estamos preparando ele para viver no mundo de desafios. Quando deixamos de ensinar, quando deixamos de manter o ensinamento aos nossos filhos, nós estamos entregando aos nossos filhos aos ensinamentos errados. Ainda vinha conversando com a minha esposa pela manhã, e nós estávamos conversando como alguns governos se interessam tanto pelas crianças pequenas. Olha, vamos fazer creches. Por quê? Porque é desde pequeno que vai se ensinando a criança, vai se colocando no coração dela aquilo que querem, aquilo que eles desejam, eles vão encaminhando de acordo com as suas ideologias, e nós os pais abaixamos a guarda, não ensinamos. Paulo, ele não se dá por vencido, não é porque houve uma conversão lá em Coríntios, que ele diz, a igreja já está preparada. Não. Apóstolo é alinhamento, é trazer, é endireitar, é trazer a doutrina, é trazer o ensinamento. Aquela igreja estava formada, mas havia maus costumes trazidos de outras religiões, daquilo que eles já viviam em outros lugares, e eles traziam para dentro da igreja, e ali começavam a usar, e começavam a viver, comilança, bebedice. Tanto é que o ensinamento para a Santa Ceia, Paulo diz, olha, isso que vocês estão fazendo, eu não vos louvo, porque não é desse jeito que eu aprendi do Senhor. E ele diz, eu vos ensinei, eu vou ensinar o que eu aprendi do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é porque a igreja está formada que nós podemos ir de qualquer maneira. Nós temos um alinhamento, e qual o alinhamento? É a palavra, é o ensinamento. Se deixarmos cada um ir pela sua própria vontade, cada um fazendo aquilo que quer, haverá de tudo dentro da igreja, tudo. Então temos que buscar na palavra. Paulo, ele não prega a vontade dele, ele ensinava que havia um interesse de como se deveria pregar o evangelho. Não é como ele queria, não é como ele gostaria, mas como a palavra o levava, o ensinava. Versículo 5 do primeiro capítulo, ele diz assim, porque em tudo fostes enriquecidos nele,
e em toda palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel a Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor, Ele vai nos buscando. Mesmo Jesus, o jovem Cauê, ele disse: olha, somos amigos de Jesus. E Jesus, em um determinado momento, diz: eu não vos chamarei mais de amigos, mas de filhos. São etapas que a igreja vai crescendo. São etapas que o cristão vai avançando. Era servo, se tornam amigos e agora se tornam filhos. Não vos chamarei mais de servos, nem de amigos, mas de filhos. São etapas que nós vamos avançando no mundo espiritual. Então é uma preparação. Nós vamos deixando aquilo que não serve mais. Como é que se cresce no mundo espiritual? Se alimentando não apenas com leite, mas com alimento sólido. Quando somos meninos, quando somos inconstantes, tudo nos vai bem. Mas chega um determinado momento que nós precisamos de um alimento mais sólido, mais conhecimento de Deus, mais a busca de Deus, mais alimento espiritual, sabendo o que serve, sabendo o que não serve, sabendo o que é fumaça apenas para ganhar pessoas. A palavra do Senhor nos ensina o seguinte: lança a rede no mar, apanha todo tipo de peixe, mas senta na praia e separa o que serve e o que não serve. Tem coisas que, se a pessoa ela não é chamada, ela não vai servir para o evangelho. Nós temos que ter um coração pronto a obedecer, um coração pronto a ouvir a palavra de Deus. Então Paulo, ele está dizendo à igreja agora: olha, tem muitas coisas que precisam ser deixadas de lado. Tem muitas coisas que não servem mais. Tem muitas coisas que nós não iremos carregar. Tem muitas coisas que o importante agora é colocar toda a nossa energia naquilo que é necessário. O que é necessário? Não perder a fé, não perder a esperança. É um tempo que nós estamos esfriando. É um tempo que a igreja, ela está se distanciando da palavra de Deus. É um tempo que aquilo que muitos vieram, muitos foram chamados, mas chega um momento agora que não tem mais valor algum, e ela vai se perdendo, vai se perdendo. Jesus, ele diz: olha, haverá um tempo que o amor de muitos esfriará. E por que o amor de muitos esfriará? Por causa da iniquidade, por causa do pecado, por causa daquilo que nós não tiramos do nosso meio, por causa daquilo que nós achamos que nada, não tem nada a ver, aquilo que nós pensamos: ah, mas é bom que seja aqui dentro, é bom que continue aqui dentro. Não, é bom que nós venhamos buscar o Espírito Santo de Deus, para que Ele nos orienta o que serve e o que não serve, o que nos acrescenta ou o que nos destrói, aquilo que vai nos elevar ou aquilo que vai nos segurar. É como o foguete que sobe. Ele tem uma estrutura muito pesada, mas ele vai soltando as estruturas, conforme ele vai chegando nas suas alturas, ele vai soltando o que não serve. Tem muitas coisas que para a igreja de hoje não serve mais. Nós estamos vivendo os últimos dias, e esses últimos dias serão dias de tentações, serão dias de provocações, serão dias de perseguição, e se nós não estivermos firmes na palavra, nós desistimos. O amor de muitos esfriará. E por que esfriará?
porque acha que a vida espiritual é coisa de menino, que a vida espiritual é de qualquer jeito. Sim, foi lançada a rede, trouxe-se muito, mas nós estamos vivendo agora o tempo da colheita. É o tempo da colheita. Que o Senhor nos ensine a ser útil. O que nós estamos precisando? De utilidade. Porque as inutilidades serão dispensadas. Achei muito interessante quando o jovem Cauê chegou aqui e disse: olha, eu não vim revelar carro, eu não vim revelar casa. Tudo isso foi importante. Nós vivíamos num país miserável, pobre, e o Evangelho trouxe prosperidade. Nós aprendemos a prosperidade na Bíblia. Nós aprendemos a prosperidade com Deus. Tudo isso era necessário. E com isso nós temos que aprender o quê? Alguém vai colocar a mão na tua cabeça e você vai ser próspero? Não. Prosperidade é andar com Deus. Andando com Deus, nós vamos prosperando, nós vamos comendo o melhor da terra, nós vamos vivendo o melhor da terra. Mas nós pensávamos que é fazer uma fila, e alguém coloca a mão, alguém sopra, alguém sacode um paletó, e nós saímos daqui maravilhados, cheios do poder. Não, nós vamos sair cheios do poder, quando o poder entrar em nós, quando o Espírito de Deus entrar em nós, quando houver espaço dentro de nós. Então Paulo está falando de uma igreja carnal, e ele não está condenando a igreja, ele não está falando mal da igreja. Uma que ele chega na igreja, na sua carta, com todo o respeito e dignidade que ela merece. Ele não está tratando como igreja comum. Ele diz, a igreja de Deus que está em Coríntios. Ele não está falando a igreja do inferno, a igreja do diabo. Tinha muitas coisas erradas dentro daquela igreja. Afeminados, prostituição, contendas, intrigas. Havia de tudo lá dentro. Mas ele diz, olha, tem muita coisa que nós temos que abandonar. Tem muitas coisas que nós temos que buscar no Espírito. Ele não está condenando a igreja. Era uma igreja menino, uma igreja que estava começando, estava ali no primeiro amor, e havia muitos costumes que foram trazidos ali para dentro. Ali para dentro. Tem muita gente que está dentro da igreja 10 anos, 20 anos, mas ainda faz reverência à imagem de escultura. Precisa largar, precisa abandonar. Precisa se voltar a Cristo. Ah, mas a minha família, na minha casa tinha, mas não serve para nada. Não vai te levar adiante. Não vai te crescer no espiritual. Então Paulo, ele não está tratando a igreja como uma igreja pecadora, como alguém que vai para o inferno. Ele se apresenta, olha, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Primeiramente, ele vai trazer a palavra pela vontade de Deus, não pela sua vontade. E ele sabe que ele vai se dirigir não a um povo que Deus não ama, a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, deles e nosso. Então ele vai falar agora como igreja que precisa de um alinhamento. Então a primeira coisa que ele fala é sobre união. Olha, parem cada um falar uma coisa. Pare cada um pensar uma coisa. Devemos pensar Cristo. Devemos ter a mente em Cristo. Não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é a minha igreja. É a igreja de Deus, é a igreja de Cristo. Quantas pessoas estão trabalhando pela sua igreja e trabalham contra a igreja do outro? Para que a minha cresça, do outro tem que esvaziar. Não, é a igreja de Deus. Paulo não está pregando, olha, a minha igreja é a igreja que eu fundei. Não, ele está dizendo, é a igreja de Deus. A igreja de Deus. E ele vai trazendo que a igreja precisa de união, a igreja precisa de sabedoria. A sabedoria não do mundo, mas a sabedoria de Deus. E ele vai falando daquilo que era necessário mudar.
capítulo 2, ele vai falar sobre o caráter e o alvo da pregação. Ele fala sobre aquilo que deveria ser pregado. Versículo 6 ele diz: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Nós temos que trazer a sabedoria vinda dos céus. Nós estamos buscando hoje mentores com sabedoria humana para a igreja. Nós temos que buscar a sabedoria vinda do céu. Quantas vezes está pessoas indo buscar uma sabedoria humana, e Paulo está dizendo: olha, o que eu vou pregar, o que eu vou ensinar, ele diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Paulo, ele era um homem sábio, e ele diz: eu não vou falar de mim mesmo, eu teria muita sabedoria humana para vos ensinar, mas eu vou buscar a sabedoria vinda do alto, a sabedoria vinda de Deus. Então é um alinhamento. Aquilo que Paulo está trazendo à igreja é um alinhamento, é uma cura, é um ensinamento. Abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentido, uma mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. No versículo 10 ele diz: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão na terra e nos céus e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, tomando a forma de servo, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus Cristo, ele tomou a forma de homem para que pudesse nos ensinar sobre os céus. Jesus tomou a forma de homem para que pudesse nos levar ao Pai. Então, tendo o mesmo amor, Paulo está dizendo: olhe para Jesus, tenha o mesmo amor, tenha o mesmo ânimo, tenha as mesmas diretrizes. E ele diz: olha, toda língua confesse, todo joelho se dobre, que Ele é o Senhor. No final de tudo, o que vai valer é para quem você se dobra. No final de tudo, o que vai valer é o que a tua língua está confessando. No final de tudo, não é quantos dons você tem, não é para onde você foi, ou quanto estudo você tem, mas no final de tudo, o que vale é se você reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O mundo nos ensina, todos os caminhos levam a Deus. E há muita gente dentro da igreja hoje, achando que pode ser budista, que pode ser espiritualista, e tantas coisas. Não, só há um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Toda esta confusão, toda essa espiritualidade que introduziram dentro da igreja, não serve para nada. Acaba-se toda meninice. É um tempo de voltarmos para Jesus. É um tempo de dobrarmos os nossos joelhos e a nossa língua confessar que Ele é o nosso Salvador. Não é pelos meus dons, não é pela minha capacidade, é pela graça. Eu não era merecedor de nada, mas Ele te chamou, Ele te buscou, e nesta manhã Ele está aqui para confirmar esta aliança com você. Você crê nesta palavra?
Se coloque de pé. Há um alinhamento que nós precisamos fazer. Não é apenas a conversão, é um alinhamento pela palavra. Todo pecado, toda ignorância, tudo aquilo que não provém de Deus, todo mau costume, todo culto a homens ou a deuses, cai por terra. Ao Senhor nós devemos louvar. Nós estamos aqui por causa de uma pessoa qualquer. Nós estamos aqui pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. A Ele. E Ele vem buscar a sua igreja. A sua igreja. Mas precisamos nos alimentar. Precisamos ver o que é necessário. O que precisamos guardar em todos esses movimentos que a igreja vem fazendo nos últimos anos. O que acrescenta? Que peso é esse que nós estamos carregando desnecessários? A única coisa que você deve carregar: a fé, a esperança e o amor. São as três coisas que vai nos impulsionar aos céus. A fé. Quem crê, for batizado, está salvo. Quem crê e batizado está salvo. Ter esperança, para não deixar o nosso coração esmorecer, enfraquecer. A palavra nos adverte, nos últimos tempos, rumores de guerra. Irmão contra irmão, filhos contra pai, pai contra filhos. É um tempo de esperança. É um tempo que o Senhor prepara o nosso coração para sermos fortes, para não esmorecer, para não enfraquecer. Sabemos que essas coisas vão acontecer, mas temos esperança na vinda de Cristo. E o que vai nos levar, o que importa, é o amor. É o amor. É o amor de Deus para conosco. É o amor que Deus tem para cada um de nós. E nós temos o amor para com Deus. Fale com Deus nessa manhã. Peça para que o Senhor, Ele limpe o teu coração. Tem tantas coisas que você não precisa carregar. Você não precisa carregar ódio. Você não precisa carregar rancor. Você não precisa carregar mágoa, ressentimento. Tudo isso nós temos que ir aprendendo a jogar fora. Isso não nos impulsiona. Isso é apenas peso. Nesse foguete que estamos subindo, vai deixando para trás. Vaidades, orgulhos. Tudo isso não nos leva a nada. Os dons espirituais que muitas vezes nos envaidecem, não servem para nada mais. Tem o seu tempo, são bênçãos ao seu tempo. O milagre é bênção ao seu tempo, mas ele passa. Ele passa. O que importa é como você está com Cristo. O que importa, como você está se preparando, como você está buscando. O que importa é a fé genuína. O que importa é a esperança. Porque se deixarmos o pecado, a maldade, a falta de perdão, angústia, rancor, ódio, esfria o amor. E o amor não consegue subir, porque não tem combustível. Ele não nos leva ao mais alto que nós precisamos ir. Então fale com Deus nessa manhã. O que você precisa guardar? Eu não posso abrir mão da minha fé. Ah, mas estão falando isso, estão falando aquilo. Não, mas eu não abro mão de Cristo. Eu não abro mão de servir nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não abro mão que Ele é o único caminho. Eu não abro mão da esperança. A esperança que me fortalece em dias difíceis. O Senhor está voltando. O Senhor vem me buscar. O Senhor está preparando uma morada. O Senhor vai nos levar juntamente com Ele. Vamos governar com Ele. O amor. A única coisa que vai nos levar para a eternidade é o amor.
Com ela seguiremos para a eternidade. Fala com Deus nessa manhã. Tantas coisas que precisam ser tiradas. Você é a igreja de Cristo. Você é a igreja de Deus. Deus não está te condenando nesta manhã. Ele está dizendo, olha, tem muita coisa que não serve para nada. Tem muita coisa que não acrescenta. Tem muita coisa que é passageira. Tem muita coisa que você está dando tanto valor, mas não vale nada. Deixa, é peso, vaidade, angústia, rancor, ódio, tudo isso deixe ficar. Deixe para trás. Comece a buscar uma palavra sólida. Comece a buscar uma palavra de crescimento. Comece a buscar, não apenas em movimentos, mas em crescimento espiritual. Alinhamento com a palavra de Deus. Senhor meu Pai, estamos aqui nesta manhã, Pai. Somos imperfeitos. Estamos na esperança que o Senhor venha nos buscar e nos levar para a sua perfeição. Senhor, nos ajuda a vencer, Senhor, as imperfeições humanas. Nos ajuda a vencer os pecados, as tentações. Nos ajuda a vencer, Pai, as guerras internas. Nos ajuda a vencer, Senhor, as dissensões, a falta de unidade que tanto nos abate. Senhor, que tudo isso caia por terra, que possamos pregar o mesmo Evangelho, que possamos pregar o Evangelho de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, é o que nós te pedimos essa manhã, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.